Fala meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje vai ser o lixamento de massa poliéster com taco grande, taco pequeno. Vou falar todas as etapas lá de como você deve fazer para jogar um Primer PU. Vou tirar muitos mitos aí desses malucos que ficam falando umas coisas e que põe na cabeça e baixa a cabeça e não olha para os lados, entendeu? Então vamos lá quebrar muito mito aí. Eu já tô há 25 anos no ramo, já tô cansado de ouvir historinha. Então vamos pro vídeo lá que eu vou falar muita coisa nesse vídeo. Bom, o vídeo de hoje vai ser isso aí, ó. Eu vou lixar, olha o tamanho dessa massa. Eu acho que domingo ou sábado eu vou demonstrar como ficou o carro, né? Ficou pronto, eu não filmei muito ele depois de pronto, mas eu fui lá e fiz uma filmagem quando o rapaz estava pulindo lá. Ele tinha acabado de pintar um dia anterior. Então vamos lá. E aí eu estou lixando com a lixa 80. Né? Mais grossa que isso, tipo 60 ou 40, é desnecessário. Certo? Perceba que eu estou lixando em diagonal. Sempre diagonal. Eu vou tentar colocar uma seta aqui, ó. Essa região aqui, ó, ela tem uma curva bolada para dentro. E onde eu estou passando a lixa agora, ela tem uma curva para fora. Né? Côncavo, esse aí é côncavo. E o mais para baixo é convexo, né? Convexo é para dentro, se eu não me engano. Os estudos de engenharia ajudam nisso aí, né? Para quem não sabe, galera, eu sou quase formado em engenheiro, né? Engenharia elétrica, né? Sou quase um engenheiro, só não consegui formar porque eu vi que não ia dar dinheiro. Pintura automotiva parece que tá dando mais que engenharia. Dá para você, cara, entender? E os projetos futuros aí falam que a tendência viu? Essas profissões, tipo carpintaria, pintura, mecânica, a tendência é ser valorizado. Sempre, galera, conferir na peça. Você sempre tem que estar um passo à frente. Você tem que estar lixando aqui, sabendo como está ficando a massa. Certo? Não é baixar a cabeça e botar o chifre no asfalto e sair arando, não. Não é assim que funciona, não. Você tem que pensar. Quem faz isso aí é animal. Como dizia o meu amigo, né, Samael A1VO, animal intelectual equivocadamente chamado homem. Para quem não conhece, é só pesquisar aí na internet quem é Samael A1VO. E é onde eu tiro os meus conhecimentos de espiritualidade, tá bom? Eu faço parte de uma instituição também, sou instrutor lá, certo? Então vamos lá. Isso aqui é uma lixa 80 que eu estou passando. Eu acelerei o vídeo porque a galera fala que quer vídeos assim de 25 até de 20 até 30 minutos, dependendo do vídeo, né? Então algumas partes eu acelero, outras não. O que eu fiz no começo do vídeo lá é o que eu estou fazendo em todo o carro agora. Isso apoia com taco grande. Para quem não sabe aí como que colocar lixa nesse taco grande, tem vídeos meus anteriores aí, viu? Eu acho que nesse aqui eu não vou demonstrar não. Mas quem quiser eu tenho para vender também. Que a galera sempre pede, né? Tipo assim, eles vão comprar uns tacos aí, pô, dessas marcas aí que vocês conhecem. Porque parece que agora não pode falar marca, né? Assim que dá uns BOzinhos aí. Então, assim, os tacos é caro de EVA. É muito caro. E as lixas também para usar neles é monopólio. Você tem que comprar a lixa de velcro. Vai comprar a lixa de velcro pra você ver. Né? É caro aqueles rolos, aqueles das planas, né? Então, esse aqui, cara, na internet você não vê. Na verdade, eu vi em um canal que ele arrancou o velcro desse taco lá e fez nesse processo que eu faço nesse taco aqui. Certo? Agora aqui eu vou demonstrar, tá todo lixado na lixa 80. Na lixa 80. É um passo de cada vez. Primeiro eu roquitei todo o carro, depois eu apliquei a massa em todo o carro, agora eu vou lixar com a lixa 80 em todo o carro e agora eu vou começar a passar uma lixa 150. De preferência em cima da massa, certo? Não agredir tanto a tinta. Eu vou demonstrar no vídeo aí. Eu estou dando uma soprada aí, para mim passar o controle de lixamento. Eu vou usar o controle de lixamento da Norton, mas pode ser pó xadrez, certo? Tem um rapaz lá da Argentina também que ele... Acho que é serrilha, alguma coisa assim. Tem um pozinho também que é muito bom, até mais que o pó xadrez. Eu não estou passando muito, galera, porque é só para dar um controle, para mim ter noção. Aí,
Eu vou passar agora com um taco largo. Esse taquinho também eu tenho para vender. Tá na descrição do vídeo ou chama no WhatsApp aí. Vou passar uma 150 para tirar o arranhado da 80. Por quê? Porque a massa já está alinhada. Eu não preciso de taquear a massa para alinhar, certo? Olha só para você ver o procedimento. Eu vou demonstrar agora sem acelerar, mas aí eu vou... Depois eu acelero, tá? Pra vocês verem que eu passei em todo o carro. Então isso aqui, galera, é um procedimento que você tem que fazer quando você vai fazer uma pintura geral. Você não pode começar o carro, começar a dar massa, aplicar, e quando você vai aplicar o primer, você, tem amassado, aí tem que voltar para a funilaria. Não é, isso aí é coisa de amador, coisa de iniciante. E não é feio também errar desse jeito se você é iniciante. Agora, se você já é um profissional, se você já está há muito tempo na área, se você dá até curso, aí, cara, isso aqui você não pode errar. Você que está finalizando um carro e tem amassado que tem que fazer funilaria. Isso aí é imperdoável. Mas é normal também errar, né? Todos nós somos seres humanos, acontece. Correria do dia a dia e tal, não sei o quê. Mas para quem está iniciando também é normal. Mas para quem já está, tipo, sei lá, 3, 4 anos no ramo de pintando carro, então, se você tá, tipo assim, igual aqui, ó, eu tô, até aqui tá tudo bem você achar uma certa moça, um amassadinho. Desde que não precisa dar funilaria, uma reguada resolve. Mas você tá, tipo assim, você já tá quase jogando primer no carro. Aí, você tá quase jogando primer no carro. E vai lá e acha amassado que tem que fazer funilaria, aí isso é um erro. Isso aí já não pode acontecer. Por quê? Porque você já tinha que ter corrigido isso lá no começo, antes de você desroquitar para desbastar, para dar massa. Certo? Então, antes de você pegar um carro para poder preparar, limpa a peça, de preferência lava o carro. Esse carro aqui eles tinham lavado, mas quando eu desmontei umas peças lá, precisou de lavar de novo. Aí o que eu fiz? Para mim não ter que lavar o carro 3, 4 vezes, eu preferi jogar primer até com um carrinho meio sujo. Aí depois eu taquei o carro todo e depois eu fui e lavei ele no final e deixei de um dia pro outro para secar. Você viu que eu tô lixando aí, ó? Ah, aqui é um detalhe. Tá vendo essa borda aqui, ó? Eu tô passando a 150, certo? E eu não tô agredindo tanto a tinta. E também não vou agredir até na lata, para depois não precisar de jogar o wash primer, certo? É errado deixar na lata pura assim? Não, mas, cara, se você for ver o preço do material e o tempo que você está perdendo, é um trem para você rever. Porque o material subiu demais. Tem um vídeo do Tony Mac aí, acho que ele lançou segunda-feira. Assista lá que vocês vão entender. E depois veja o meu, que eu fiz mais o Thiago. Mas o Tony Mac, a gente fala a mesma língua. A gente falou a mesma coisa, porém numa linguagem diferente, tá? Eu numa linguagem mais de boqueta mesmo, assim, e ele lá numa linguagem mais de carro que faz 150 carros por mês. Você percebe aí que eu estou lixando a massa do paralama e a massa da porta, tudo junto? Correto? Isso aí é uma dúvida que um dos inscritos do canal perguntou para mim se podia. Eu falei, pode. É tanto que a porta vai ficar alinhada com o paralama. Certo? Pode sim. Perceba, galera, que eu não fui até na lata. E nem precisa. Deixa esse fundinho original aí, ó. Aqui eu passo 150, certo? Agora aqui eu vou passar 220 para tirar o arranhado da 150. Eu vou passar 220 só na borda onde eu passei a mão aí agora. Certo? 220. Aí fica um detalhe. Eu fui lá pegar 220, tinha acabado. Aí eu vou parar e vou esperar o cara pedir para ir lá. Não. Sabe qual lixo que eu passei na borda aí? E depois eu passei uma 320? A gente tem que ser criativo. Ó, perceba que não foi na lata. Aí, viu? Não tá na lata. Certo? Então não vai ter necessidade de jogar wash primer. Mas também não tá em cima da tinta, né? Aí, ó, tá vendo? Vou passar 180 na borda, porque lá não tinha 220. Certo? Então eu vou ficar parado para esperar a tinta chegar? Não. Então eu vou passar 220 só para tirar os arranhados aí, ó.
da 150. E também não vai agredir até chegar na lata também não, é só para tirar o arranhado mesmo. E depois eu vou passar uma 320 para tirar o arranhado da 180. E depois um dos inscritos perguntou bem assim, olha, mas você não passa... você não taqueia em cima da... Você não passa roll kit em cima da massa? Depende da massa, galera. Essa massa mesmo aqui agora, ó, olha só, presta atenção. A massa tá aqui, certo? Na 150. Vou passar 180. Olha como eu passo a roll kit. É de leve. De leve. Não é forçando a roll kit, certo? Pode passar, certo? Igual eu fiz aí, ó. Correto? Então, resumindo, você pode sim passar a roll kit em cima da massa. Não é aconselhável. Galera, é o seguinte, todo mundo que está começando, muita coisa é proibido. É igual criança. A criança, quando começa a viver a vida e tal, ela recebe muito não. Por quê? Porque ela não está preparada ainda. Você vai dar uma... Você vai dar uma faca para uma criança fazer comida no fogão, tem fogo. Você vai falar de sexo com uma criança? Não. Por quê? Porque ela não está preparada. Por exemplo, muitas das vezes você vai começar no ramo de pintura automotiva, o instrutor seu ou o professor, ele vai falar muito não para você. Mas não pode. Não é porque você não pode, é porque você não está preparado ainda. Então aí, galera, eu não filmei, mas eu passei toda na 320. Né? Toda. Aí agora eu estou empapelando. Eu pulei essa parte na memória, alguma coisa aconteceu aí. Né? E tá vendo que tá sujo ali, ó? Nossa, se o Wilson ver esse trem, você vai danar comigo. Então eu vou empapelar a sujeira, eu não vou jogar a praia em cima da sujeira, não. Viu? Por quê? Não vai adiantar eu ir lá lavar o carro para depois voltar. Eu vou taquear, vou sujar o carro tudo de novo. Aí depois eu dou uma lavada geral e deixo o carro sequinho no outro dia para poder empapelar. Essa aqui é uma dica bacana. Eu não vou pintar por dentro dessas entradas de porta. Então o primer tem que ficar um pouquinho para fora. Ele não pode entrar muito para dentro, senão não consegue fazer a fita dobrada. Tá vendo? Dica bacana aí, ó. Isso aqui eu não filmei direito. Mas quando eu tiver com a minha lá, eu vou parar, eu vou pausar. Porque aí, galera, eu tinha 3 dias para deixar esse carro preparado. Então não dá para ficar falando muita coisa. É acelerado. O trem aí tinha que ser rápido. Eu peguei esse carro numa sexta, para na outra sexta tá entregue o carro. Montado, entregado, entendeu? Então não dá para ficar perdendo muito tempo, nem filmar, esse trem não. Foi correria. E é um trampinho bom, né? Então você percebe aí que eu vou... Tem umas partes que você não precisa isolar a parte toda do carro. Vai ter várias dicas aí, viu? Vai ter várias dicas aí que tem gente... Eu aprendi depois de velho, né? Aprendi depois de velho. Então, galera, essa aqui, por exemplo, eu podia muito bem ter tirado a tampa aí, ó. Mas como tava na correria, eu preferi empapelar e meter prime e tudo. O capô também, eu poderia ter tirado o capô. Mas aproveitei para não ter pouco espaço aí também. Aproveitar, porque é melhor você fazer com as peças, dependendo das peças, é melhor você fazer com as peças no lugar do que você tirar e ficar ocupando espaço na oficina, certo? Para quem ficar a dica aí, ó, tá vendo? Aí quando você for pintar, aí você tira as peças, certo? Nesse caso aqui, nós só tiramos o capô e a tampa. Deu aí, tal. Deu aí, tal. Já usei mesmo. A 700. Tem que aumentar a passada. Tem que ser mais rápida a passada. Pra compensar. Aquela douradinha de 800. A 800 é a batistinha, né? É a batistinha. Só ali essa aí é 610. Rapaz. 610 não tem jeito, eles erraram a mão na capital. Aí uma pistolinha pra concorrer com ela, aí você tem que ir pra Kaizenbeck, minha. Um pouquinho, a vida ali, meio pau a pau. E é barato, uma pistola barata. Kaizenbeck sai quase pau a pau com ela, um pouquinho atrás e é muito mais barata, né? Kaizenbeck. Não, eu já ouvi não. Essa é uma coisa não.
quando vir um técnico aí, vocês me falam. Pra entrevistar, os caras gostam de entrevista. Podcast. Podcast. Se ligar, eu venho cá com ela. Hã? Se tiver aí, eu venho cá com ela. Pode? Eles gostam de... Aí o que eu faço, né? Aí eu tiro uma foto com o cara e falo bem assim, ó, o cara é o técnico e tal, aí eu mando eles fazer pergunta. Já pra chegar na hora eu tenho a lista lá de... Ele fez a entrevista com o Thiago aqui. Foi. Tava ninguém aqui, Só... o Paulo Negão. Sabe o Paulo Negão? Thiago, sei lá, faz trabalho de lado, mas é bom. Aí, o problema do Rogério é isso, ó. Ele vem trazendo os treineiros, né, aqui, ó. Não, já tava... Já tava aí, já. Bom, galera, isso aí é o seguinte. A gente tá com um projeto aí de fazer entrevista, fazer tipo um podcast. Não tem ainda podcast de pintura aqui, de coisa de oficina. Então eu quero trazer, tipo, igual eu fiz com o Thiago. Ir lá entrevistar o Thiago, às vezes ir na oficina de algum outro amigo. Ou então ir lá entrevistar um outro youtuber, tipo a Oficina Ribas. Ir lá no Alexandre Fulaneto, trocar uma ideia com ele. Que é tudo aqui perto, né, cara? 300 quilômetros, 500, é tudo aqui perto aqui. Lá na Oficina Mesquita também, entrevistar ele, até nem perguntei não, mas eu acho que ele aceita. Para trocar uma ideia, para trocar conhecimento, ver como é que foi a passagem dele na oficina, quanto tempo, a história, conhecer a história de cada um. Porque se eu chegar aqui e falar, eu conheci assim, foi difícil, aí eu começo a chorar, essas bobairas. Então, quando eu for entrevistar o cara, alguém entrevistando seria melhor. Então deixa aí a dica aí para vocês, se vocês quiserem, né? Eu posso fazer isso. E também entrevistar técnicos. Às vezes chega um técnico lá para falar de funilaria, um técnico de alguma marca aí, ó, fica aí a dica, viu? Suas marcas, né? A gente fica fazendo propaganda de graça para vocês e também a gente fica dando assistência. Nós estamos sendo os técnicos das marcas aí para tirar dúvidas da galera e não recebe nada por isso. Nem um brindezinho a gente recebe, né? Então... venha um técnico aqui pro canal, qualquer canal, pode ser não é só o meu não, pra gente entrevistar você, pra falar da marca e tudo, né? Fica aí, Lazuri, o Autolux, Norta, a Indasa, né? Band, né? O Impel também. Pra gente trocar ideia, ué. Explica pra galera aí. Né? E vamos que vamos. E entrevistar também pessoas aqui que trabalham em casa, pessoas que conseguiram ter sucesso na vida, começou pequeno, depois teve uma oficina grande, tomar cuidado com algumas coisas, funcionário, e assim vai, galera, né? E vamos ver aí o que vai dar aí, eu espero que vai ser bom, viu? Tem muita novidade pro canal, coisas inéditas aí que vai acontecer no YouTube, tá bom? Se liga só nessa dica aqui, galera. Eu vou fazer devagarzinho, sem acelerar, porque muita gente estraga o carro, rebenta com o serviço, porque não faz isso. Você já sabe onde é que eu vou colocar isso aí, né? Não pensa besteira não. Né? Eu vou colocar nas entradas de porta, entre o paralama e a porta, para não sujar as fiação lá dentro. Porque, galera, se o carro for preto e você suja as entradas de porta, né? Tem que arrancar a porta, tem que trocar até a borracha lá de dentro. Porque jogou primer lá e já era, acabou, né? Então eu faço isso aí, ó, eu ponho essa... Ou pode ser um papelão também, viu? Pode ser um papelão que dá um encaixe certinho, né? Isso aí, galera, foi depois de velho também que eu aprendi isso aí. Tem muita gente também que enfia jornal ou papel lá dentro, viu? Pra quem não conhece, eu já trabalhei muito com jornal, viu? Muito mesmo. O ruim de você trabalhar com jornal é que você começa a ver as notícias e você não trabalha, você fica só vendo a notícia. Então, galera, aqui, ó, o carro, ele tá prontinho para jogar praia. Tá vendo aí? Aqui tá prontinho.
certo? Esse aí foi um servicinho que eu peguei ele na sexta-feira. Na sexta-feira eu desbastei ele na Rokit, não, conferi, né, direitinho. Desbastei ele na Rokit, eu conferi os buracos, desbastei ele na Rokit, certo? E de tarde eu fiquei a tarde inteira só aplicando massa, só aplicação de massa. No sábado eu ia trabalhar, não fui. Aí na segunda-feira eu fiquei lixando ele inteirinho. Foi hoje, né? Foi o dia de hoje. E a par da tarde eu joguei Prime. Na terça-feira eu comecei a lixar o Prime. De tarde eu tava lavando ele, eu não empapelei, certo? Então foi um trampinho aí de 3 dias, um trampo geral, né? O certo aqui, galera, é 5 dias para você entregar pintado. 3 dias para você começar a empapelar. E no quarto dia você pinta, no quinto dia você faz o polimento ou até entrega o carro. 5 dias um trampinho desse aí. Na sua cidade, quanto que você pegaria esse serviço aí para fazer? Certo? Então agora aqui eu vou começar a jogar Prime, mas eu não vou... Eu acho que eu não vou jogar, não vou finalizar ele tudo. Essa pistolinha aí é uma da Wimpel MP250, certo? Já tem 4 anos que eu tenho ela, é só pra Prime, né? Só pra Prime que eu uso ela. Aí o Prime é o seguinte, galera, a primeira demão em cima da massa você pode jogar carregada. Não precisa ter dó de Prime em cima de massa não. É de 2 a 3 mãos. O que eu fiz aí? Ah, galera, só pra... o próximo vídeo que eu vou falar sobre Prime, eu vou falar muita coisa também. Muita realidade aí, quebrar muito mito da galera aí também, que fica uma neura, que fica pondo na cabeça do pessoal que tá começando agora, achar que lixar com 220 é um erro, que o cara que não é ser profissional. Vou provar para vocês que eu lixo uma massa com 200, uma Prime, né, com 220, e não é todo o Prime não, é alguns pontos. Acompanhe o vídeo nos próximos aí e que vai ser muito top.